Como cultura aqui na região, alguns produtores tinham como opção fazer o plantio de soja na segunda safra, mais conhecido como safrinha, o que não é mais permitido de acordo com a normativa publicada pela Agência Goiana de Defesa Agropecuária, alterando o calendário do plantio. Olha, o produtor hoje já iniciou a colheita aqui no estado, aqui no nosso município também, não é diferente, né? O produtor está na expectativa da comercialização futura daquilo que ainda resta para ser comercializado, porque a nível nacional nós temos hoje em torno de 53% da safra de soja comercializada em contrato de garantia de preço. Aqui em Jataí, no município de Jataí, nós temos um pouco mais já avançado. O produtor, a partir do momento que a soja ultrapassou os R$50, ele fez mais contratos de garantia de preço. Então a expectativa agora é que os preços pelo menos se mantenham nos patamares de 57, que é um preço que remunera de forma satisfatória o produtor, até no final da colheita, para que ele salde os seus compromissos e continue fazendo investimento na sua atividade. Agora, aqui na região, existem produtores que têm um desejo de substituir o período da safrinha por uma segunda safra? Nós temos aqui um hábito, nos últimos 5, 6 anos, o produtor criou uma cultura de fazer o cultivo de soja em cima de soja. Isso vem acarretando problemas aqui no estado de Goiás e em outros estados, exemplo do Mato Grosso, Minas Gerais, estado de São Paulo, e assim sucessivamente. Nós acreditamos que essa medida tomada recentemente pela Agrodefesa, no mês de novembro, essa normativa, ela irá também se estender a nível federal. Provavelmente que vai sair uma lei federal proibindo o cultivo de soja em cima de segunda safra, chamada safrinha que nós falamos. Então o objetivo do produtor aqui no nosso município, nós estava sendo cultivado aqui na ordem de 6 mil hectares de soja de segunda safra, ou seja, tirava soja de verão e plantava soja de inverno. Isso era o objetivo de realização de produção de sementes. O produtor produzia semente para si e até mesmo para fazer a comercialização dessa semente. Só que, inadvertidamente, ele estava achando que estava tendo rentabilidade positiva. Ao contrário, ele prejudicando também muitos outros produtores, porque um dos maiores custos hoje na produção, no cultivo da soja, é o fungicida. O fungicida, hoje, se ele não é utilizado, nós temos um problema sério com a questão da ferrugem asiática, hoje a nível nacional. Isso teve, quando ela surgiu, ela praticamente arrasou as lavouras de soja, impossibilitando o produtor colhendo aí questão de 10, 12 sacas por hectare, inviabilizando totalmente a atividade do cultivo da soja aqui no Brasil. Então, ele está, de certa forma, controlado, desde que o produtor faça os preventivos e faça as aplicações 1, 2, 3, 4 aplicações. Mas por conta desse cultivo de soja, de segunda safra, soja em cima de soja, produtores aqui do estado e até mesmo de outros estados tendo que fazer 5, 6, 7, 8 aplicações, inviabilizando em termos de custo financeiro totalmente a sua atividade. Então não há viabilidade de fazer isso. Essa medida da Agrodefesa ela é certeira, ela é necessária para que o município tenha ganhos financeiros, para que o produtor tenha ganhos financeiros, para que o estado tenha resultados positivos e a federação também tenha resultado positivo, porque a perda, o prejuízo é muito grande com o ataque do fungo da ferrugem asiática. Aí você me falava também a medida importante com relação ao transporte da soja, né? Exatamente. Aliado a essa medida, o produtor, em termos de plantio de soja, ele pode fazer de 1º de outubro a 31 de dezembro. A questão do vazio sanitário aqui no estado de Goiás, em outros estados, é um pouco diferente, mas aqui ele vai de 1º de julho a 30 de setembro. Isso aí é o vazio sanitário, onde não pode ter nenhuma planta viva da soja, nem nas lavouras e nem nas margens das estradas ou das rodovias. E que veio aliado a essa normativa é exatamente o transporte, porque é comum para mim, para vocês, para todos nós, fazer uma viagem pequena daqui em Goiânia ou daqui em Rio Verde e você vê o grão batendo no para-brisa do veículo. Esse grão é um ser vivo, ele cai às margens da rodovia, ele germina e causa uma série de problemas. Por quê? Aquele grão que ele nasce ali, aquela soja, ela passa a ser um hospedeiro de doença, principalmente do fungo da ferrugem asiática e também da lagarta hoje, que é um dos grandes problemas hoje que o produtor tem tentado combater nas suas lavouras. E é um grão que fica assim, quem é o responsável em combater esse grão às margens das estradas e das rodovias? É o produtor? É as empresas de transporte que transportaram isso? É o governo municipal, estadual, federal, ou seja, fica uma coisa sem dono. Então essa normativa vem a calhar, porque além de provocar essa incidência
de pragas nas margens das estradas e das rodovias e gera um prejuízo muito grande para o município, para o produtor, para o município, para o estado e para o país como um todo, porque nós temos dado recentemente da Associação Brasileira de Pós-Colheita, a Abraprós, que se perde 10% de todo o grão produzido no Brasil. 10%, para se ter uma ideia, de 193 milhões de toneladas, que foi o total que colheu aqui no Brasil na safra 2013-2014, são 19,3 milhões de toneladas de grãos perdidos nas estradas. E aonde que se perde esses 10%? 30% é lá na colheita, né, por mal regulagem de máquina acelerada demais, colhendo com grão muito seco, esse grão cai lá. Então 30% perde lá desses 10%. 30% se perde no transporte, caminhões mal vedados, as estradas não colaboram aqui no Brasil, excesso de carga, não ilona, esse caminhão atola, o caminhão tomba, cai muito grão, então se perde 30% também no transporte. E 40% nos armazéns, fechando os 10% que se perde hoje de produtividade. Nos armazéns perde principalmente com ataques de roedores, outras pragas e também por falta de um controle efetivo de termometria no armazém, fazendo com que aquele grão fique ardido, fique úmido e não há mercado para esse tipo de grão e muito menos ele pode ser consumido por animais. Agora, com base nessa normativa, o que você acha que é importante que o produtor tenha conhecimento? Olha, o produtor precisa ficar extremamente atento. Ele não, de forma alguma, ele incidir no erro de fazer o cultivo da segunda safra. Isso está proibido aqui no estado. Não pode, será fiscalizado rigorosamente por parte da Agrodefesa. Eu acredito que eles já montaram uma estrutura, uma equipe, uma forma de se fazer isso aqui no estado, antes mesmo de vir a público essa normativa, essa instrução normativa que saiu agora no mês de novembro de 2014. Então, o produtor precisa ficar atento, fazer a cultura da safra de verão da melhor forma possível e buscar uma diversificação de cultura. No caso do nosso município aqui, ele pode optar pela cultura do feijão, ele pode optar pela cultura do milho, ele pode optar pela cultura do sorgo e outras opções aí também, que tem outras empresas que comercializam e adquirem essa produção. O que ele não pode e não é recomendado de forma técnica, de forma agronômica, de jeito nenhum, e nunca demonstrou viabilidade, é fazer cultivo de soja em cima de soja da forma que vinha fazendo aí. E o resultado é extremamente negativo para ele, para o município e para o estado. Agora o produtor obedecendo essa normativa, ele tem uma expectativa de uma boa safrinha? Eu acredito que sim, nós temos aí, isso tudo depende de clima, mas aqui, historicamente, nas últimas 2, 3 décadas, não tem tido problemas de perda de lavoura de segunda safra, da safra que nós chamamos de inverno, né, de safrinha, aqui no nosso município. O que às vezes varia de ano para ano, porque a agricultura é uma indústria a céu aberto. Não há garantias de nada, mas historicamente há redução de produtividade, às vezes por questões climáticas, mas perda mesmo no total de produtividade, nós não tem acontecido isso aqui, principalmente por problema climático aqui no nosso município. Nós temos um clima muito temperado, muito regulado, um dos melhores microclimas do estado de Goiás é aqui no município de Jataí, né? Tanto é que o produtor hoje, com essa possibilidade de fazer segunda safra, é ao contrário do município de Paraúna, ao contrário do município de Cristalina, que é o maior produtor de áreas irrigadas do país, nós temos um pivô, porque lá é pura irrigação, no município de Paraúna e no município de Cristalina. Aqui em Jataí nós temos praticamente um pivô natural. Existe uma regulagem historicamente aqui que chove de forma satisfatória para que se possibilite ter 2 safras durante o ano. E o produtor tem aproveitado bastante isso aí, tecnificando, fazendo os investimentos, cuidando bem da sua lavoura. Eu acho que ele deixando de dedicar essa segunda safra de soja, ele pode dedicar de forma mais profissional às outras culturas e continuar tendo um resultado econômico positivo. De acordo com o fiscal agropecuário da Agrodefesa aqui de Jataí, essa normativa prevê um maior controle na prevenção de fungos e colabora para uma maior resistência com relação aos fungicidas. Essa medida, né, visa diminuir o aparecimento do foco da ferrugem asiática, que tem causado grandes perdas no estado de Goiás. Agora, existe algum tipo de fiscalização específica para coibir esse plantio? Sim, os fiscais estão fazendo visitas às lavouras, né, em todo o estado, né, verificando aquele produtor que esteja plantando a partir do dia 31 de dezembro, né? Porque a Instrução Normativa 8 de 2014 foi estabelecido o calendário de semeadura, ou seja, ele não pode plantar soja safrinha, né?
a partir do dia 1º em diante. E agora o que acarretará caso o produtor que insista em plantar a soja nesse período? Aquele produtor que realizar o plantio da soja será autuado. Uma segunda medida abordada pela Agrodefesa é com relação ao transporte do grão. A soja não poderá mais cair ao longo das rodovias. Na Instrução Normativa 08/2014 também foi incluído um novo item, que os caminhões que transportam a carga de soja passam a ser fiscalizados pela Agrodefesa, tanto nas barreiras fixas como nas barreiras móveis, né? E é avaliado se a carga está caindo em igual quantidade e podendo até mesmo o caminhoneiro ser autuado. Como uma forma de fiscalização, a Agrodefesa deve realizar todo um trabalho na beira das estradas. Os caminhões vão ser parados mais ainda à margens de rodovias, né, e serão verificados, né, se está derramando uma grande quantidade de soja. Verificado que esteja derramando, vai ser solicitado ao caminhoneiro, né, que resolva este problema, né, para posteriormente ser liberado.